A casa pediu para a gente estudar e apresentar aquilo que a gente estudou, né? Sobre a justiça divina. Olha que legal, né? E para a gente poder entender esse tema, nós precisamos, primeiro, obter de vocês, assim, quando fala justiça, o que vem à cabeça? Quais as palavras que vêm na justiça? Fala justiça. O que vem primeiro? Às vezes injustiça, né? Vem o quê? Igualdade. Reparação, né? Quer dizer, uma reposição. Uma compensação, né? De uma coisa que, ou seja, fizeram alguma coisa, né? Diferente, igualdade também, né? Quando a gente trata as pessoas que são irmãos, filhos de Deus, que somos iguais perante Deus na condição de filhos, e a gente trata as pessoas às vezes como coisas, né? É interessante essa visão. Mas vamos lá, mais básico, né? A gente fala de justiça, a gente pensa logo num juiz, pensa logo na lei, não é isso? Pensa às vezes na pena, né? A reparação, a gente pensa em muitas coisas. Mas a gente está falando de justiça divina. E para estudar a justiça divina, é necessário a gente lembrar a lei divina, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, ele propõe aos espíritos a divisão do estudo da lei divina em 10 partes. Né? E os espíritos falam, olha, tá ok, não tem problema, para efeito didático, a gente pode dividir em 10 partes. Mas a lei divina ela é única e abrange todas elas. Então a gente vai estudar em partes. E no primeiro capítulo, né, existe uma que é justamente falando da lei divina ou natural. E quando a gente vê da lei divina ou natural, é engraçado que quando lá atrás, quando eu fui estudar direito, ou seja, completamente desconectado com aquilo que a gente está falando hoje, do ponto de vista da nossa crença, já existia lá a ideia do chamado direito natural, que é aquela noção de certo e errado, que todo mundo já nasceu com ela. Aí tem gente que fala assim, mas aí tem uns que não tem bem essa noção. Tem noção. A questão não é se tem noção ou não, é se tem coerência com essa noção. A prova disso é que quando as pessoas vão fazer coisas erradas, elas se armam, elas se escondem, preferem fazer em horários escondidos, preferem fazer em locais ermos, né? Ou seja, as pessoas querem se esconder quando fazem coisa errada. Teve um caso muito interessante, engraçadíssimo até, que aconteceu com a minha família. Eu nasci em Betim e mudei para Belo Horizonte quando eu tinha 10 anos de idade. Mas antes de mudarmos para Belo Horizonte, a nossa casa em Betim, ela foi assaltada 7 vezes. E foi inclusive um dos motivos da gente mudar de lá. Tá? E foi até interessante que, acho que das 7 vezes, o ladrão, né, ou os ladrões, a gente não sabe, que invadiram a casa, fizeram cocô em um local da casa. Às vezes no meio da sala, na cozinha, às vezes no banheiro, até melhor. Mas o fato é que fizeram cocô e a gente teve que ficar pensando na época, será que esse ladrão com dor de barriga vai visitar a gente de novo? Não é possível. Porque eu imaginava que fosse um vândalo, né? Fosse alguém que quisesse não só roubar, mas também vandalizar a casa, horrorizar a gente e tudo mais. E um dia eu comentando isso com uma tia-avó, que é psicóloga, ela agora já com a idade bastante avançada, ela explicou, falou assim, olha, Ronaldo, que coisa interessante você está dizendo. Porque é estudado pela psicologia que nós passamos por várias fases no período infantil, né? E uma dessas fases é conhecida como fase anal. É aquela fase que as crianças fazem cocô, passam a mão no cocô e vem entregar o cocô de presente para o pai, né? Que vai fazer o cocô e fica chateado de ter que deixar o cocô lá e ir embora. Isso porque dentro das fases conscienciais, uma delas, que é essa fase anal, a criança ela guarda
as fezes como sendo um valor. Foi porque ela produziu aquilo ali. Então, psicologicamente, né, até hoje, nos tratamentos, por exemplo, quando a gente passa por dificuldades financeiras, por exemplo, ou quando a gente tem alguma coisa que ameaça o nosso senso de valor e de propriedade, é comum nós termos prisão de ventre. Ou o contrário, né, diarreia. Então, são sintomas, né, somáticos de características. Por exemplo, você está passando aperto financeiro, é comum você ter dor nas costas, pela rigidez. Então, nós guardamos isso psicologicamente, é lógico que a gente vai, como adultos, né, desmembrar da questão das fezes, mas, inconscientemente, elas ainda constituem valor para nós. É por isso que nós somatizamos. Então, os ladrões, né, quando vão tirar alguma coisa de valor de alguém, consciencialmente já vem o senso da reposição. E o senso da reposição, que vamos dizer assim, ele é instintivo, ele é manifestado no corpo físico, né, através das questões intestinais. Olha que loucura. Então, na verdade, aquele ladrão, ele poderia até achar que estava vandalizando, ele poderia até achar, né, que, vamos dizer assim, que foi só um acidente ali de intestinal na hora, mas, na verdade, era a consciência dele que estava, pelo direito natural, tentando trazer reposição àquilo que está sendo tirado. Porque no íntimo, no coração, ele sabe que aquilo está errado. Nós estamos num mundo ainda muito, muito pouco avançado do que diz respeito à espiritualidade. Né? A doutrina espírita, ela traz para nós que a Terra ela ainda está na condição de mundo de provas e expiações. E na hierarquia dos mundos, a hierarquia dos mundos ela é definida pelos espíritos na condição humana que habitam aquele mundo. Então, se a Terra é um mundo de provas e expiações, é porque nós, que somos espíritos na condição humana, que habitamos a Terra, somos espíritos que estamos na fase de provas e expiações, que, segundo os próprios espíritos, sempre indiciam, né, primitivismo. Então, nós passamos pelo mundo primitivo, nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos pelejando e querendo muito chegar na condição de mundo de regeneração, mas não chegamos ainda. Tá? E depois do mundo de regeneração ainda tem dois, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestiais ou divinos. Então, se são 5, nós estamos no segundo, significa que a gente está muito mais próximo do início do que do fim. Né? E se estamos no segundo, significa que nós utilizamos primeiro a nossa inteligência, né, para manipular os nossos instintos e obter sensações. Então a Terra é o mundo das sensações. Em nome das sensações nós fazemos absurdos. Né? Então, das sensações alimentares, das sensações físicas, dos confortos, né, das sensações eróticas, né? A Terra faz de tudo, cometem crimes, né? Olha os crimes passionais, né? Olha onde que estão os crimes passionais, se não, né, nessa busca, nessa materialização que nós ainda estamos inseridos nela. Quando nós pegamos as obras espíritas, nós vamos ver nas cidades espirituais, né, nos postos de socorro, um grande número de espíritos, ainda nos planos espirituais inferiores, né, que nós chamamos umbrais, né, mas são muitos mesmo, em condições extremamente lamentáveis do ponto de vista espiritual. Porque as premissas, aquilo que a gente busca aqui na Terra, normalmente está vinculado às nossas sensações materiais. E muitas vezes nós colocamos os nossos espíritos em segundo lugar e a materialidade em primeiro lugar. Então é uma característica do mundo de provas e expiações, é isso. Muitas vezes nós estamos aqui na doutrina espírita, entendendo princípios espíritas incríveis, mostrando a realidade da vida espiritual e a conexão da vida espiritual com a nossa vida física, e o tanto que é imperativo que nós tenhamos, né, amor, caridade, disciplina aqui na nossa vida física, mas muitas vezes nós vemos isso como informações belas, mas nós não colocamos em prática no nosso dia a dia. Então fica aquele atavismo antigo na Terra, né, por exemplo,
criar um período de carnaval para pecar bastante para depois entrar numa quaresma, que é uma hipocrisia. Né? A ideia de serem vigilantes no dia a dia para chegar num determinado dia e frequentar uma casa religiosa, como a nossa aqui, né? E se sentir aliviado na consciência e no dia seguinte continuar com a mesma, né? Com a mesma conduta. Mas a transformação desse mundo de provas e expiações no mundo de regeneração pressupõe exatamente duas coisas importantes. Estabelecer uma disciplina moral, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e ser ético com essa disciplina moral. Falemos de moral. Cada um de nós tem os seus valores. Esses valores vieram da nossa herança de nós mesmos, na condição de espíritos milenares, né, que vem através dos depósitos, né, dos trabalhos que nós já fizemos no campo emotivo, no campo intelectual, mas vem também da nossa experiência terrestre atual, em que recebemos, né, nascemos num determinado contexto para poder aprender com ele. Cada um nasce exatamente onde precisa nascer para poder desenvolver os seus potenciais. Então nós temos, né, valores que nós já adquirimos pelos nossos esforços do passado e valores que nós estamos vivenciando hoje com a nossa família, né, com a sociedade, com o trabalho, aqui e agora, né, são valores que nós vamos colocando. E dentro desses valores, do ponto de vista da razão, nós vamos elegendo aquilo que é valoroso para nós. Então, obviamente, ao vivenciar o mundo, cada um vai interpretá-lo de uma forma muito, muito particular. É a mesma coisa em relação à lei divina. Cada um de nós guarda em si a lei divina, tá? Mas a interpretação da lei divina e a aplicação da lei divina, ela tem característica muito pessoal de cada um. Tá? Nós somos universos particulares. Cada um de nós sente de um jeito muito particular. Cada um de nós pensa de um jeito particular. Então, as informações que são trazidas aqui, por exemplo, elas são interpretadas de maneira emocional e de maneira racional, de maneira diferente por cada um de nós. E isso não é ruim, isso é muito bom. Porque isso mostra que nós temos uma moral pessoal. Coisas que são válidas para mim, atitudes que são válidas para mim, talvez não sejam válidas para as outras pessoas. E cada um, então, a gente poderia dizer que tem um cosmo, um universo pessoal. Tá? E entender o universo pessoal alheio, ele é talvez as coisas mais importantes que a gente faça aqui na Terra. Nossa irmãzinha lembrou da desigualdade, né? E a desigualdade é uma característica, não a desigualdade financeira, social, que são conceitos diferentes. Mas a desigualdade espiritual é um pressuposto nosso, né? Cada um de nós tem um jeito de pensar e de sentir. E entender essa individualidade é muito importante. Muitas vezes, né, por uma questão muito importante também, no que diz respeito às questões sociais, nós lamentamos muito, né, que tenham, por exemplo, pessoas na condição de mendicância, pessoas em situação de rua, né? Mas, mais do que falar de pessoas no plural, nós temos que falar de espíritos, porque cada um deles tem um nome. Cada um deles também é filho de Deus, cada um deles também tem livre-arbítrio e cada um também vai escolher segundo as suas próprias escolhas. Estou relendo agora o livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz. E aí nós vamos ter uma visita, né, de André Luiz a um posto de socorro em específico chamado Casa Transitória. Esqueci o nome todo. Fabiano de Cristo. Obrigado, Augusto. Augusto eu não esqueci do Fabiano. Então, Casa Transitória Fabiano de Cristo. E lá na Casa Transitória, eles vão, né, em expedição a regiões extremamente pesadas, né? E ali nós vemos uma multidão de pessoas, multidão mesmo. Espíritos em condições, segundo a narrativa, sáuricas, né? Ou seja, feras. E eles passam em socorro e não conseguem resgatar ninguém.
E André Luiz, em dado momento, ele se sente muito chateado com aquilo, porque as pessoas estão ali lamentando, pedindo socorro. Mas Zenóbia, a dirigente do posto de socorro, fala assim, olha, nós viemos aqui, em nome do Cristo, trazer a mensagem. Mas o sair desses ambientes depende dessas pessoas. Nós não podemos tirá-las contra a própria vontade. Seria uma violência contra ela, e o Cristo não opera com violência. O Cristo opera com esclarecimento. Então, à medida que aqueles espíritos se esclarecerem, eles vão buscar socorro e eles vão ser atendidos, porque vão mudar, inclusive essa decisão de buscar o socorro de maneira legítima, vai mudar até o tom vibratório e permitir o resgate daqueles espíritos. Mas enquanto eles quiserem permanecer naquela condição, tá? Você pode ir lá, pode levar socorro, até deve, né? É um dever de caridade assistir as pessoas que estão em sofrimento. É um dever de caridade de todos nós. Mas a prova é dela. Nenhuma caridade tira a prova dos outros. Muitas vezes os pais têm essa ilusão, né? Acham que pode eximir os filhos de passar pelas provas. Né? Doce ilusão. Os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. E são espíritos imortais. E nessa condição tem também um passado e tem também suas próprias aquisições. E dessa maneira, não obstante os nossos esforços como pais, e devemos nos esforçar para dar bons exemplos, eles têm as próprias escolhas. E os mais antigos aqui, os mais vividos nessa reencarnação, vão poder falar conosco, aqueles que já têm netos, o tanto que isso é verdadeiro. Né? Porque por mais que a gente deseje o bem, né, ninguém pode ferir o livre-arbítrio, nem dos próprios filhos, a ponto de conduzi-los à força ao bem. Se nós tivéssemos uma lei que obrigasse as pessoas a fazerem a caridade, essa lei já seria injusta por natureza. Porque a caridade ela tem que vir de dentro, tem que vir do coração, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então por que a justiça divina ela é tão importante? É porque ela brota no coração de cada um, na consciência de cada um. Tá? E ela emerge. Então não existe justiça de fora para dentro, né? Mas sempre vai existir justiça de dentro para fora. E por que é de dentro para fora? Porque a lei divina, aqui segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, pergunta a Allan Kardec assim, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então, os Espíritos responderam na consciência pela seguinte questão, nós já saímos das mãos do Criador, quando fomos criados simples e ignorantes, com a lei de Deus inscrita no nosso chassi, que é a consciência. E a consciência, gente, não é uma propriedade do cérebro, não é uma propriedade do corpo físico. A consciência é uma característica de nossos espíritos. Então nós temos a lei de Deus escrita na consciência, mas o problema não é ela estar escrita na consciência. O problema é a nossa leitura da nossa própria consciência. Porque nós passamos na condição de espíritos, antes da condição humana, em períodos de dormitação, vamos dizer assim, né? De despertamento, sem ainda ter o raciocínio, sem ainda ter a criatividade, sem ainda ter o livre-arbítrio. Só quando nós chegamos na condição humana, quando nós começamos a ter criatividade, o chamado pensamento contínuo, nós começamos a relacionar as coisas e chegar a conclusões. E é isso que nos dá opção. Os animais não, os animais seguem, né? Os animais, as plantas, os minerais, os átomos, eles seguem leis naturais rígidas, eles não têm opção, eles não escolhem. Nós escolhemos. Né? Nós podemos fazer escolhas sem ter que passar pela experiência. Nós podemos ler uma obra espírita, ver a relação, né, de causa e efeito entre aquilo que se faz na Terra e aquilo que se colhe, né, ao desencarnarmos, e modificarmos a nossa conduta para nós não passarmos por determinadas experiências, por exemplo. Isso significa que nós não precisamos, igual um cachorro, cair no buraco para poder entender que buraco dói. Entendeu? Então, se nós podemos ter essa opção, nós podemos, né, escolher. Né? E escolhendo, nós podemos fazer boas escolhas, escolhas alinhadas com a lei de Deus que está dentro de nós, ou não. Se nós fazemos escolhas alinhadas com a lei de Deus que está dentro da gente,
a gente sente uma tranquilidade no agir. Quando nós contrariamos essa lei de Deus, algo dentro de nós, desde o mais ignorante até o mais sábio, vai despertar um alarme, né? Uma diferença de potencial, uma sensação que vai fazer com que nós nos sintamos desorientados. Imaginemos, por exemplo, que essa consciência, né? Que a lei de Deus que está na consciência seja a nossa bússola moral. Quando nós fazemos uma escolha, a bússola a gente sabe, a ponteira aponta para o norte. Quando nós viramos a bússola, o ponteiro continua apontando para o norte e a bússola indica em graus o nosso distanciamento em relação ao norte, que é o considerado o ponto zero, o ponto neutro. Então, essa sensação de desvio é o que nos desperta a consciência. A sensação de estar fazendo algo errado, a sensação de estar fazendo uma escolha que não deveria ser melhor, aquela busca que faz com que a pessoa esconda, por exemplo, as suas atitudes, né, já simboliza que ela sabe qual que seria a melhor atitude. Né? Eu vi que hoje o pessoal, por exemplo, coloca a senha lá no celular para o outro não poder ver o que está fazendo de errado. Tá? Coloca a senha porque sabe que está errado. Se estivesse fazendo tudo certo, o celular estava lá, livre, desimpedido. Não tem problema. Lá no plano espiritual não tem senha. Chegam os espíritos, olham para você assim, vê seu passado, seu futuro, o que você fez, deixou de fazer, o que você sentiu, deixou de sentir. Quando você pega uma obra espírita, né, uma obra de Emmanuel, ele não conta só a época do Cristo, ele conta o que cada um sentiu, o que cada um pensou, porque isso fica arquivado. Então nós precisamos treinar aqui na Terra uma tranquilidade moral tamanha, tá? que o nosso próprio conceito de privacidade fica relativizado. Porque lá no plano espiritual esse conceito vai ser, né, diferenciado. Mas se a gente fizer tudo certinho, até bem feito, a gente tem que esconder alguma coisa, gente? Né? Quando a gente pensa em alguma coisa, pode ter crença do que for, crença religiosa, crença política, ideológica, o que for. Quando a gente acredita e tem motivo para acreditar em alguma coisa, você tem que esconder de alguém? Né? A pretexto de não incomodar? Não. Né? Imagina o Cristo se escondia as coisas. Escondia? Dá para imaginar Jesus escondendo alguma coisa? Meimei escondendo alguma coisa? Não dá. Não dá para imaginar. Né? Porque espíritos enobrecidos têm uma conduta, né? Buscam afinar a sua moral pessoal com a moral divina. Então vamos falar um pouquinho dessa questão das palavras moral. A palavra moral é mal interpretada. Tá? A palavra moral, ela corresponde, né, aos nossos valores, aquilo que a gente acredita, né, que nos faz viver, que nos faz trabalhar. Então, se na minha moral está escrito, por exemplo, uma questão da honestidade, né, eu não posso ser desonesto nas palavras, do jeito de falar, no jeito de agir, etc. e tal. Quando a minha moral pessoal fala para eu ser honesto e eu falo uma mentira, eu estou gravando fortemente na minha consciência, né, a atitude escolhida. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita e fala-se da evolução de Jesus Cristo na condição de espírito, irmão, né, Emmanuel explica para nós que a evolução do Cristo na condição de irmão se perdeu na poeira dos sóis. Né? Imagina, quanto tempo que dura um sol? Né? Mas ele falou no plural, poeira dos sóis. E, mais que isso, ele afirma que a evolução do Cristo se deu em linha reta. O que significa dizer que este Espírito, que é o nosso, né, exemplo, segundo a pergunta aqui 625, né? 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem, Jesus. Né? Então, esse Espírito que é o nosso guia e modelo, a maior perfeição da Terra é um Espírito, né, que na sua evolução, que já se perdeu na poeira dos sóis, sempre fez escolhas sintonizadas com a sua moral pessoal, então ele foi coerente, que está afinada com a moral da lei divina. Então vamos lá. A nossa moral hoje, se nós somos espíritos em um mundo de provas e expiações, será que a nossa moral pessoal hoje é perfeita? Não é. Se fosse perfeito, nós seríamos espíritos puros. Nós poderíamos dizer assim, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém aqui tem autoridade de dizer isso? Não tem, mas teve alguém que teve, né? Teve alguém que teve. Por quê? Porque ele seguiu até lá. Ele conquistou a identidade moral entre si e o Pai. Nós não. Nós temos nossa moral pessoal, ela já tem alguns acréscimos bons, já tem alguns valores bacanas, tá? Mas está bastante distanciada, né, de uma plenitude consciencial. Beleza? Então, o primeiro passo para nós é o conhece a ti mesmo. Qual que é a minha moral? Quais que são os meus valores? Tá? Porque eu preciso saber quem que eu sou. Segundo Santo Agostinho, num livro que ele escreveu em vida, tá? Chamado Confissões, Santo Agostinho fala o seguinte, olha, a reforma íntima ela acontece quando você confessa o inconfessável. Tá? E ele dá o exemplo na obra. Ele falava assim, eu odiava a minha mãe desde o berço. Pensa bem. É uma baita da confissão, né? Porque espiritualmente a gente pode sentir isso, mas a gente teria coragem de confessar? Não. Então, o marco para poder entender, né, o que nós somos e para onde a gente tem que ir é nos situarmos. E situarmos é começar a falar assim, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu aprecio isso. Até não gostaria de apreciar, mas eu aprecio. Eu gostaria de ter uma vida disciplinada do ponto de vista da sexualidade, gostaria de ter uma vida disciplinada do ponto de vista da alimentação, do falar, do ouvir. Eu gostaria. Mas no fundo eu gosto de falar, não gosto de ouvir. Entenderam? Eu gosto de comer até cair para trás. Tá? Eu gosto de beber até trocar as pernas. Então, confessar aquilo que você gosta, assumir a sua moral pessoal, é o primeiro ponto, é a base, né, da reforma íntima. Porque a partir do momento que você sabe daquilo que você gosta, daquilo que você é, e aí você começa a ouvir, aí vem na casa espírita, aí vem alguém falar do evangelho, e Jesus fala assim, perdoar 70 vezes 7 vezes. Se você estiver lá pertinho do altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você para, vai lá, reconcilia-te depressa com o adversário enquanto ele está a caminho, depois você vem e coloca a sua oferenda no altar. Tá? Aí você fala assim, puxa vida, então perdão, reconciliação é prioritário. Tá? É uma coisa boa e eu concordo, perdoar 70 vezes 7 é até pouco. Tá? Mas aí vem sua vida, aí vem a pessoa lá dentro da sua casa que votou no candidato oposto do seu. Como é que está o perdoar 70 vezes 7? Jesus falou assim, amai os inimigos. Como é que está o amar o inimigo? Você gosta disso, acha bonito. Não acha bonito? Acha. Mas qual a sua atitude real de amor? Ninguém falou para sair dando beijinho no inimigo. Tá? Mas acolhimento, servir, amar, no sentido de estar à disposição, de não julgar, não tem isso? O Cristo nos ensinou, não julgueis. Então, na verdade, independente do que a pessoa acredita ou não, né, um cristão de verdade, ele serve. Ele não pergunta para ninguém que entra na casa espírita qual que é a profissão, se é pessoa boa, se é pessoa ruim, não pergunta nada. Aqui a pessoa vem buscar socorro, ela vai obter. Então essa é uma conduta cristã. Tá? Como é que nós estamos em relação a isso aí? E aí quando a gente vê que está bem distanciado. Porque a gente acha bonito. Acha a lei divina bonita quando ela é apresentada para nós. Quando o guia e modelo vem mostrar para nós como é que é a lei de verdade, não resistais ao mal. Se alguém te atirar, bater na face, oferece também a outra. Aí você vai para a rede social. A pessoa vai lá, te desrespeita na rede social, fala uma coisa lá qualquer. Aí cadê a outra face? Cadê a nobreza? De não. Então aí nós vamos percebendo, opa, então eu estou distanciado desse ideal. Eu acho bonito, eu aprovo, que é muito interessante isso. Eu acho bonito, eu aprovo, eu acho legal. Tá? Mas como uma meta, não como uma conquista real. E quantas pessoas, a pretexto do bem, assumem posturas tirânicas, dominadoras? Né? Às vezes a pessoa tem uma causa, ela acha que é uma causa boa. Hoje em dia tem muitas causas boas. São boas mesmo. Estou falando que elas são ruins.
Mas a forma com que as pessoas exercem, né, se portam perante as outras para defender essas causas, são tão detestáveis, né, são tão contrárias à lei divina, que o objeto principal da causa fica em segundo plano. A pessoa afasta todo mundo, se une numa bolha, hoje em dia está assim, né? Se une numa bolha, quem não está naquela bolha não convive, todo mundo é tóxico, né? Hoje em dia todo mundo é tóxico, você não, você é o florzinha, né? Mas o outro é o tóxico. E aí realmente nós percebemos o tanto que a humanidade agora, ela ainda está distanciada realmente daquilo que que são os princípios cristãos que nós estudamos, aprendemos e gostamos. Então vejamos, por que a lei de causa e efeito, que é uma manifestação da lei divina, ela se manifesta tanto em nós, nas nossas vidas? Porque se a lei divina está na consciência, tá? Já tenho instintivamente o rumo que eu tenho que seguir. Quando eu desvio dessa lei, mesmo que eu me convença que eu não me desviei, a bússola vai assinalar, porque ela é automática. A lei, a justiça divina não está fora. Né? A pessoa, antigamente, a mãe da gente falava assim, Deus castiga. Né? E depois a gente começou a estudar, a gente fez o seguinte, Deus não castiga. Deus não perdoa porque ele não se ofende. Mas então Deus faz o quê? Ama. Ponto. Mas ele ama Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, tanto quanto, sei lá, Fernando Beiramar? Ama. Igualzinho. A gente não falou de igualdade? Nós somos iguais perante Deus. E Deus nos ama perfeitamente. Não interessa o que você fez. Não interessa o passado de ninguém aqui. Olha que delícia. Deus não vai nos julgar. Jamais. Ele vai nos amar e vai nos ofertar quantas oportunidades nós precisarmos para a gente poder entender o amor dele. Então o problema não está com Deus em relação a nós. Mas nós temos um problema nosso em relação a Deus. Porque cada vez que eu percebo que minha bússola moral está desviada da lei divina, e eu tenho consciência disso, tá? E persisto no erro, tá? Eu vou perceber que eu me desviei do Criador. E essa sensação do desvio vai tirar minha conexão com o Criador. Vamos pegar a parábola dos 2 filhos, ou a parábola do filho pródigo. Estava o filho lá com o pai, estava lá vivendo com ele, lá, estava tudo de bom. Né? E de repente ele cisma, fala, não quero não. Né? Eu quero ir lá, não sei como é que é a vida longe do pai. Deixa eu me afastar do meu pai. Aí resolve matar o pai. Vai matar o pai? Fala, seu pai me dá herança. A herança só tem que morrer, né, gente? Então ele meio que resolve matar o pai. E aí, me dá a parte da minha herança aí. Aí pegou, o pai dele deu. O pai ama, o pai não julga, o pai deu. Aí ele saiu de lá do pé do pai e foi para uma terra longínqua. Aí, na hora que ele foi para uma terra longínqua, ele percebeu que os recursos que ele tinha trazido não eram dele, eram do pai. Então, rapidamente, aquilo ali se consumiu, sobrou só ele. Aí ele falou, bom, agora eu tenho que sobreviver, né? Estou longe do pai, vou ter que sobreviver. Aí começou a procurar, né, as coisas da terra, longe do pai. Aí buscou, conseguiu lá um emprego de cuidar de porco. Tá? Na hora que ele está comendo, está lá cuidando dos porcos, de repente ele está com fome, continua com fome. Aí de repente ele está com vontade de comer a comida que os porcos comiam. Ou seja, ele próprio estava tão animalizado que queria comer comida de porco. Ele estava se tornando o porco. E quando ele se tornou o porco, ele chegou à conclusão, falou assim, meu Deus, quantos servos do meu pai estão lá bem, estão lá junto dele, né? E eles têm abundância lá de pão, de tudo aquilo que alimenta de verdade, e eu aqui, querendo comer comida de porco, virando porco. E ele faz um projeto de sintonia com o pai. Então ele projeta o que ele vai fazer, né? Como é que ele vai se portar perante o pai, e começa a executar o projeto, se põe a caminho. Então quando ele se põe a caminho, ele nem precisou chegar lá. Antes dele chegar, o pai já veio correndo, porque é assim que Deus trabalha conosco. Basta que a gente tenha um pouquinho de sintonia e já vem correndo. Já colocou lá um anel no dedo dele, né?
alparcas nos pés, né? Por quê? Porque a paternidade de Deus é assim que funciona. Tá? Basta que a gente queira, né? Como é que é? Pedir, obtereis, bater, abrir-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Então, é só a gente manifestar desejo de sintonia que o Wi-Fi já conecta. É impressionante. Tá? Agora, quem põe barreiras no caminho entre nós e Deus somos nós. Porque nós persistimos, né, no nosso individualismo. A gente pega uma moral, vamos dizer assim, emocional nossa, muito voltada para o campo da sensação física, tá? E coloca ela em oposição a Deus. Né? Só que lá em Lucas 16, né, Jesus já ensinou para nós, falou assim, olha, não dá para servir a Deus e a Mamon. Deus é Deus, Mamon significa materialidade. Não dá para você ficar dividido, gente. Acabou esse tempo. Tá? Ou o caminho certo é o seguinte, Deus representa a nossa espiritualidade, é tudo para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento é conexão com Deus. Tá? E a gente vai encontrar, inclusive, essa conexão através desse amor, né, entre irmãos. Então eu busco lá minha conexão com o Criador, né, buscando, né, essa sintonia. Como é que eu faço essa sintonia? Deus, o que Deus faz mesmo? Ama. E como é que ele manifesta esse amor? Servindo. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é isso? Então Deus serve. A maior manifestação de amor que alguém pode ter é servir. Então quando alguém quer estar com Deus, o que o filho pródigo pensa lá? Os jornaleiros, ou seja, as pessoas que cumprem jornada com meu pai, têm abundância de pão. Então eles servem ao pai, eu também vou servir. Então ele vai lá, né, e busca fazer isso aí. É o nosso caminho, né, que é o caminho que o cristianismo ensina para nós. Então a chave da felicidade, né, e da lei acaba sendo um grande paradoxo para nós. Porque nós somos materialistas. Espíritos de mundo de provas e expiações têm uma cultura, têm uma herança de si mesmo materialista. Nós falamos de espiritualidade, mas pensamos materialidade. Eis a questão. Então nós precisamos mudar a sintonia, e foi isso que o Cristo veio trazer. Então, apesar da lei divina estar na consciência, nós precisamos, ao longo das eras, né, que tivéssemos revelações, interpretações da lei, para mostrar para nós a coerência da lei. Porque uma coisa é ter lei, outra coisa é que interpreta. Não é assim? Na lei humana, por exemplo. A lei humana é aquilo que a gente conseguiu fazer, teoricamente melhor. Junta lá um monte de representantes de todo mundo, tem de tudo, não tem? O Congresso parece um zoológico, não parece? Mas ele tem que ser assim mesmo, porque tem de tudo lá, de todas as representações, mesmo as que talvez uns considerem absurdas, outros que não considerem, mas é lá que reúne todo mundo. Por isso que eles podem falar abertamente, né, ou deveriam poder falar abertamente, porque lá eles decidem o que vai ser a lei que vai regular a vida das pessoas, e a lei humana. E a gente vai perceber que a lei humana que é produzida lá, ela não é a lei perfeita. Porque não é porque tem uma maioria assim assado que aquela lei vai ser perfeita. É a lei possível. A lei humana é a lei possível, segundo a nossa cultura, segundo os nossos hábitos. Né? O Brasil, por exemplo, não tem pena de morte, que maravilha. Mas tem um monte de gente que defende pena de morte. O Brasil não tem a autorização do aborto, tirando nos casos específicos lá, né, da lei, né? Mas a gente vai perceber que vão tendo ali interpretações da lei. E às vezes as interpretações da lei são absurdas, contrariando a própria lei. Mas é muito humano isso. É muito característico da imperfeição. Porque as leis, elas, na maioria das vezes, elas vão seguir a tendência de poder que existe na Terra. Então nós estamos na era do poder. E estamos querendo migrar para a era do amor. Hoje a pessoa fala assim, eu estou empoderada e acho isso bonito. Tá? Eu devia ter vergonha. Porque poder é o que conduz à guerra. Está cheio de guerra no mundo aí, cada país disputando poder com o outro. Eu tenho mais armas, eu tenho mais drones, eu tenho mais isso e aquilo, não é assim?
Eu vou prevalecer, eu vou eliminar o outro, não é isso? Então, disputa de poder, ela sempre leva à guerra. Se você quer ficar empoderado dentro de casa, você está abrindo guerra dentro de casa. Porque o objetivo não é esse poder, é o poder maior, que é o poder do amor. O poder do amor, ele contraria o poder terreno. Então, enquanto poder terreno, ele fala assim, eu vou dominar o outro, tá? O poder do amor fala assim, eu vou servir até ele entender o que é amor. Eu vou renunciar até ele entender o que é amor. É isso que Deus faz por nós. É isso que o Cristo fez por nós. É isso que todos os espíritos que a gente considera maravilhosos na nossa vida, pode pensar no espírito mais maravilhoso da família de vocês. Pensaram? É o espírito que mais renunciou, que mais trabalhou, que mais te serviu. Falei mentira? Não. Então, instintivamente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que é o amor e o que a justiça divina está dizendo para a gente fazer. Mas a gente não quero isso não. Eu quero é soltar os cachorros. Eu quero é preponderar. Eu quero é prevalecer. Com isso você vê tudo sendo destruído na sua vida e você se sente depois o herói das cinzas. Destroem-se casamentos em nome disso. Destroem sociedades em nome disso. Tá? Para virar o que? O grande vencedor das cinzas. Não é isso que o Cristo veio trazer para nós em justiça. Definitivamente não é. Né? O Cristo veio ensinar para nós, né? Que é muito melhor ceder, que é muito melhor não resistir ao mal. Já pararam para pensar no resistir ao mal? Quando você tem um traçado da lei divina, você quer ser coerente com a lei divina, você não é um espírito puro, você não tem a conquista da lei divina. Por isso que a doutrina espírita, aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela, ao falar da perfeição moral, tá? Coloca como máximo da perfeição moral o amar o inimigo. Olha que interessante. E eles vão falar das características do homem de bem. Lembra? Aí fala lá várias características que são muito bacanas do homem de bem, depois falam do verdadeiro espírita, tá? Ou verdadeiro homem de bem. E ele fala que o verdadeiro espírita não são as pessoas que conquistaram, que ficaram boazinhas, etc e tal. O verdadeiro espírita, ele é caracterizado pelo esforço, pela sua transformação moral. Olha a palavra, transformação moral. É pegar a minha moral pessoal e tentar afiná-la com a moral divina. Então, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para dominar suas más tendências e inclinações. Então, o que caracteriza uma pessoa boa aqui na Terra, gente, não é uma conquista, não é porque virou anjinho, que o coração só pensa, só sente coisas boas, não. Isso é espírito elevado. Tá? Pode até ter aqui na Terra, mas um missionário ou outro aí. A grande maioria aqui da Terra, para se dizer boa, é a pessoa esforçada. É aquela pessoa que quer falar o palavrão, mas não fala. É aquela pessoa que quer retrucar e que pensa 10 vezes. E quando sai a palavra na boca, ela sempre vai buscar a melhor palavra. A palavra melhor, a palavra mais amorosa. Então essa é a marca do verdadeiro cristão, ou seja, a marca do verdadeiro cristão não é uma marca da conquista, tá? É uma marca da busca, do esforço pela conquista futura. Então isso é, bom, não sei para vocês, para mim é extremamente consolador, porque eu sei o seguinte, que todo esforço que eu faça, eu não preciso ser hipócrita, eu não preciso fingir de bonzinho, eu posso ser exatamente quem sou eu. E as pessoas vão reconhecer justamente por saber fazer, o Ronaldo é uma pessoa brava. Aí na hora de falar, espera-se que o Ronaldo grite. O Ronaldo não grita. Aí os meus filhos que me conhecem, por exemplo, vão falar, nossa, o papai segurou bem essa aí, ué. Né? Então eu sou conhecido, né? Não por ser um hipócrita que finge ser um bonzinho, tá? Mas por ser quem eu sou e se esforçando para ser melhor. É lógico que todo mundo aqui quer ser servido. Você vai numa festa, você fica esperando lá chegar o docinho, chegar o salgadinho, chegar o churrasco, chegar o sei lá o quê, né? Mas quantas vezes nós fomos nas festas? Acabou de ter Dia das Mães. Quantas pessoas foram na casa da mamãe lavar as louças?
Quantas pessoas vão na festa e lembram que o dono da festa depois vai ter que limpar tudo, vai ter que organizar tudo. A gente fica no final e fala assim, deixa eu te ajudar. Quantas vezes acontece? Porque o espírito de serviço, ele não pergunta, ele vai lá e faz. Quando chega alguém com sede, você chega lá e leva um copo d'água. Você não pergunta se ele quer um copo d'água. Não é assim? Esse é o espírito do amor, é o espírito do Cristo que precisa viger em nós. Bom, e aí nós falamos um pouquinho, é importante falar da justiça divina, falar da chamada lei de causa e efeito. Então vamos lá. Aquilo que a gente passa de provocação para voltar ao caminho, tá? É o que é essencial. Tá? Então, é difícil para as pessoas que não têm uma visão espiritual entender isso. Tudo o que acontece conosco, de agradável ou desagradável, mas que implique num desafio qualquer, constitui uma prova para nós. Tudo. Ganhar um dinheiro grande é uma prova. O dinheiro, quantas pessoas caem pelo dinheiro? Né? Olha aí, pega qualquer noticiário aí, vocês vão ver. Né? O tanto que a influência do dinheiro acontece lá e quão clamorosamente as pessoas caem em virtude dessa influência do dinheiro. Tá? Então o dinheiro, na verdade, que é entregue para nós aqui na Terra, não é uma conquista pessoal. Mesmo aquelas pessoas que se esforçaram muito para tê-lo, tá? Se forem verificar direitinho, né, tiveram condições reencarnatórias que habilitaram aquele ganho. Às vezes a pessoa já nasceu numa família rica, ou no mínimo teve condições educacionais para superar a sua própria condição socioeconômica. Tá? Então, por mais que ela tenha colaborado para aquilo, se ela for verificar direitinho, tiveram condições em termos de empréstimos espirituais para que ela pudesse ter aquele poder de gestão. Tá? Então, coisas boas são provas para nós. Né? Por exemplo, quantas vezes... Quem casou aqui contrariado? Né? Então foi coisa boa. Nós casou, estava lá, todo mundo sorriso, chamou todo mundo lá no cartório, lá na igreja que foi. Onde que foi? Deu um sorriso lá, deu festa. Não foi, tirou foto. Assinou lá o livro lá de compromisso, estava tudo bem. Quantas dessas permanecem casadas depois de determinado tempo? Né? Poxa, mas não estava rindo lá atrás? Por que chorou depois? O que aconteceu? É uma coisa que a gente tem que pensar. Né? O filhinho, quando chega, que é a criança risonha, bonitinha, fofinha, nenenzinho, bacana. Tá? Depois cresce, tem atrito com os filhos. O que aconteceu? Né? A gente vai começar a meditar sobre isso. Então, tudo que nos desafia, pode ser uma doença, tá? Pode ser uma falta de dinheiro, tudo. Né? Faltar dinheiro é ruim demais, né, gente? Nossa. Ficar doente, pior ainda. O luto, tudo isso são desafios, são provas para nós. Tá? E essas provas, elas vêm para nós, para a gente identificar em nós a imperfeição. Então, todas as provas mostram para nós a nossa capacidade de superá-la. Se eu tive uma prova que foi um investimento em mim e eu não dei conta, significa que eu tenho que me preparar melhor para esse investimento. Então, eu não passei na prova, não é assim na escola? O professor ensina, depois dá uma prova para ver se você aprendeu. Se você aprendeu, você passa lá, tira a média, vai para adiante. Tá? Se você não aprendeu, você tem que repetir. Tá? Porque você ainda não atingiu aquilo ali. Aqui também não é diferente. Mas tem uma espécie de prova que chama expiação, que é uma prova que vem quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para gerar grande desequilíbrio em nós e desequilíbrio nas nossas relações, nas pessoas que estão à nossa volta. Então a expiação veio como se fosse uma oficina de lanternagem. A gente foi imprudente na hora de dirigir o carro, bateu, o carro que era bonitinho ficou todo amassado. Né? Aí você leva lá na oficina da lanternagem. O que faz? O que o lanterneiro faz, o mecânico? Tem algum lanterneiro aqui? Tem? Não? Vai lá, esquenta o carro, dá martelada no carro, chama que martelinho é de ouro, mas não é de ouro não. É duro mesmo. E aí ele martela o carro, ele estica, ele corta o carro, arranca uma peça, põe outra peça.
né? Mas o carro depois fica bonitão de novo, né? Estava todo feinho, fica bonitão. É a mesma coisa. A gente vai no hospital, arranca um pedaço, coloca outro pedaço, né? Passa aperto, faz não sei o quê, esquenta, tem uma hora, esfria, tem outra hora, né? Mas quando termina esse processo, a gente sai melhor do que entrou. Às vezes as provas são duras. Às vezes as provas nos levam à desencarnação. Às vezes desencarnar é a cura. Nós temos os livros, no livro Entre a Terra e o Céu, por exemplo, do Espírito André Luiz, a figura de Júlio, que ele desencarna 4 vezes no livro, na fase da infância, para curar uma doença que ele causou quando suicidou-se, por ciúme, né? Por não ter a pessoa amada em si. Ele desencarna 4 vezes para poder sarar de uma doença que estava no corpo espiritual dele, na garganta dele, na laringe, centro laríngeo. Tá? Nós vamos ter no livro 50 anos depois a figura de Ciro, né? Que desencarna, filho de Emmanuel, né? Então, na personalidade de Nestório, tá? Um escravo. Ciro desencarna 3 vezes no livro. E olha que a primeira vez ele desencarnou como cristão, na arena. Então todo mundo acha, nós desencarnou na arena como cristão, deve ser um espírito de luz. Não era. Né? E ele vai reencarnar e desencarnar 3 vezes. Ou seja, uma na fase jovem e outra 2 vezes como criança ele desencarna. Depois confere lá no livro, vê se eu estou errado. Então, às vezes, a desencarnação, né, a pessoa permanecer pouco tempo aqui na Terra, já é um processo de cura, de restauração. É por isso que às vezes morre uma criancinha, a pessoa fala, nossa, mas que desperdício. Não foi desperdício. É porque o tempo dela aqui na Terra era pequenininho mesmo. Tá? E é muito doloroso, obviamente, para os pais, né? Para aquele que é uma expiação, é uma prova tremenda, para os pais é mais ainda, né? Porque perder um filho, gente, nossa, que coisa, né? Mas faz parte dos processos de aprendizado, às vezes para a valorização, né, da maternidade, por exemplo. Quantas mamães querem engravidar e não conseguem? Né? Quantos abortos espontâneos, às vezes a pessoa tem, nossa, eu conheci uma tia minha, ela teve 6 abortos espontâneos antes de conseguir ter o primeiro filho. Né? Então, para uns constituem oportunidades, outro resgate. Né? Então nós vamos ver que a justiça divina, ela sempre se manifesta para nos equilibrar perante a lei, para nos levar à felicidade. Então não tem punição. Existe, a gente fala na doutrina espírita de dívida, não é isso? E é verdade, a palavra não está errada não. Tem gente que fica com medo de usar essa palavra, tá? Mas aí você pega o livro Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, você vai ver os capítulos. Dívida aumentada, dívida redimida, dívida isso. Então é dívida. Não tem outra palavra. Mas é dívida perante Deus? Não. É dívida perante a lei de Deus. A lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Então as dívidas que nós assumimos não são perante outras pessoas. As dívidas que nós assumimos vêm perante a nossa própria consciência. Às vezes eu até lesei outras pessoas. Mas as pessoas me perdoaram e seguiram o caminho delas. Mas eu continuo preso nos erros que eu perpetrei. Então quem trai, não trai o outro. Trai a si. Quem trai o casamento fez um compromisso lá no início do casamento. Está escrito na lei, inclusive. Tá? Aí vai lá e trai. Não, ele traiu a si. Porque ele se comprometeu à fidelidade. Ele se comprometeu a tomar cuidar do outro. A morar junto, a cuidar do outro, e de repente não honrou o compromisso. A pessoa se traiu, ela não traiu o outro, não. O outro pode perdoar, ou não, né? Quando não perdoa, se complica também. Mesmo justo. Né? Porque nós estamos aqui no mundo para aprender a lidar bem com a lei. E aí vem o não resistais ao mal que eu prometi que iria explicar. Quando você está seguindo o caminho de Deus, está seguindo em linha reta, igual Emmanuel falou que Jesus fez, se alguém te ofender no meio do caminho, tá? Você parar de seguir para tomar conta da ofensa que você fez, você está seguindo em linha reta? Não, você já fez curva, já estacionou, já fez curva, então está errado. Preocupar com o mal já é o mal. Parar de fazer o bem porque alguém fez o mal com você, você já deixou de ser bom.
Então, na obra divina, perdoa, serve e caminha. Tem até um texto de Emmanuel nesse sentido. Perdoa, serve e caminha. Então, te fizeram mal, fizeram fofoca com você. Se você parar para discutir a fofoca, se a fofoca é justa, injusta, certo, errado, você já está fofocando, gente. Você já entrou na fofoca, já entrou na sintonia dela. Então, o fofoqueiro ele tem que ficar falando sozinho. Tá? É seguir caminho sem se preocupar com o mal. Então, mas Ronaldo, eu devo obstar o mal? Sim, mas na condição do enfermeiro que segura as mãos do doente mental que quer agredi-lo. Então nós devemos agir não por desamor, não por reação, não por passionalidade, mas por inteligência. Eis o problema da educação com os filhos. Porque a gente fala assim, às vezes o pai vai lá dar uma chinelada no filho. Ok? Vai lá dar uma chinelada. A pergunta que a gente tem que fazer o problema não é o chinelo. O problema é a atitude, a emoção que você teve ao aplicar a punição. Tá? Aí, se a gente pensar nisso, na maioria das vezes a gente vai ver que a gente está perdido a cabeça. E alguém com a cabeça perdida nunca deveria fazer isso com o próprio filho. Então era melhor não ter feito. Entenderam? Não estou fazendo ok para chinelada, não, gente. Né? Eu brinco, tem um expositor que eu gosto muito, vocês também devem gostar, que é o Emerson Pedersoli, e ele fala assim, que a primeira chinelada é ok, a segunda é tortura. E eu gosto muito do jeito que ele brinca com as pessoas, porque é um conhecedor da área, porque ele fala o seguinte, o problema é a motividade, você não pode estar com raiva do seu filho, você é o educador que Deus escolheu para o seu filho. Imagina se o professor bater no seu filho na escola, você vai gostar? Imagina que você é o professor que Deus escolheu para o seu filho. Então nós não podemos abusar disso aí. Bom, gente, nós teríamos, obviamente, muito mais para falar da justiça divina. Nós escolhemos um enfoque que eu acho que é mais direto, mais prático na vida de cada um, né? Mas eu convido a todos à leitura da terceira parte do Livro dos Espíritos, notadamente ao capítulo 1, ao capítulo 10 e ao capítulo 11. Da parte terceira do Livro dos Espíritos, tá bom? Que Deus abençoe todos nós. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, e ao doente repouso. Pai, dá ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Sim. Que a vossa bondade permita, a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai o Senhor beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só sentimento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, deixai-nos, Senhor, de alguma forma, merecermos a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. E com essa prece, Senhor, tão maravilhosa de Cáritas, queremos rogar por todos nós aqui presentes, encarnados ou não, porque somos seus filhinhos, Senhor, muito carentes do teu amor, e ainda muito vacilantes quanto aos passos
que precisamos dar. Mas não vamos pedir só por nós, vamos pedir também por todas as pessoas que amamos. Porque, Senhor, colocaste essas pessoas junto a nós para que nós possamos servi-las. Portanto, Senhor, nos inspire para que nós tenhamos os cuidados, os perdões necessários para cuidar delas. E rogamos mais ainda, Senhor, por aquelas pessoas que nós nem conhecemos, mas que estão sofrendo muito agora dentro de casa, em hospitais, em ambientes de recuperação. Que possam, Senhor, todas essas pessoas que são nossos irmãos queridos, merecerem de Ti o mesmo carinho que o Senhor manifestou conosco, por nós, nessa noite. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.